Boa noite, a paz, vocês estão bem? Amém. Mateus 5:41 diz assim: se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. O que Jesus quis dizer com isso? Que milha é essa, pastor? Andar com quem? Existem 2 versões históricas para explicar para a gente o que é andar 2 milhas. A primeira, que no tempo do Império Romano, havia uma lei que dava o direito a todo oficial romano a obrigar qualquer cidadão a carregar o peso que fosse durante 1 milha, 1.600 metros, era obrigação, era uma lei. Se o cidadão chegasse e falasse assim, me ajuda aí a carregar, era obrigado a fazer isso. E nós também temos, e foi o que aconteceu com Simão Cirineu, quando Jesus estava carregando a cruz. A Bíblia diz que ele foi forçado a carregar a cruz com Jesus. A segunda versão, era um costume judaico da época pedir a companhia de alguém por 1 milha em viagens perigosas. Caso a pessoa se recusasse a caminhar esses 1.600 metros, se acontecesse alguma coisa, ela era responsabilizada por isso. Seja qual for, o sentido das 2 versões é o mesmo para mim e para você. Jesus estava dizendo aos discípulos que eles poderiam ir além. Eles poderiam fazer mais. E Ele está dizendo aqui para mim e para você nessa noite, você pode ir além do que você acha que pode. Então diga assim, com Jesus, eu posso ir além. Agora você vai falar com fé. Com Jesus, eu posso ir além. Aleluia. Além do quê? Além das obrigações, daquilo que nós somos forçados a fazer. Eu posso ir além. Eu posso ir além das expectativas geradas sobre mim. Você pode ir além das expectativas sobre a sua vida. Você pode principalmente ir além dos limites. E os nossos limites são testados o tempo todo. Já ouviu algumas pessoas dizerem, cheguei no meu limite? Cheguei no meu limite. E outras que dizem o quê? Ultrapassei o meu limite. Quando você diz ultrapassei o meu limite, é que você aguentou, suportou e continuou. Você ultrapassou o seu limite, como nós somos testados o tempo todo. Sabe quando você diz assim, deu para mim, não aguento mais. Jesus está dizendo, você pode mais um pouco. Você pode ir mais um pouco do que? No limite da paciência. No limite da compreensão. Você pode ser um pouco mais paciente. Você pode ser um pouco mais compreensivo. Você pode ir no limite da força. É ou não é? Quem está fazendo exercício físico, fala sério. Quem gosta, glória a Deus. Mas quem não gosta, sangue de Jesus tem poder. É do mal. Mas tem que fazer, se quiser viver bem, né? E hoje eu estava lá fazendo exercício por obrigação. E eu ouvi assim, eu falei, gente, não dá mais. Não consigo. Anda mais 1 milha, pastora. Você consegue, faz. Aí vai lá, eu faço o bico, faz todas aquelas coisas que vocês também fazem, né? Aí, quando você pede para filho fazer alguma coisa, né? E aí, você vai, a hora que você faz, você conseguiu. Aí você fala, não, agora nessa série não vai, meu braço não vai. Vai. É mais um pouco. Nós ultrapassamos o nosso limite. Glórias ao Senhor por isso. Nós ultrapassamos o nosso limite emocional. Sabe quando você chega no esgotamento, você fala assim, acabou para mim. Eu não suporto mais, suporta. Com Jesus nós suportamos mais. O tempo passa, a situação muda e a gente suporta. O limite econômico, quando você fala assim, acabou. Vai vir da onde? Não tem mais. A gente vive de fé, não é? A gente não vive da fé? A gente confia e Deus faz. A gente não sabe explicar. No limite do relacionamento, da convivência. É difícil conviver. Por isso que nós temos que ser
Por isso que quem está em casa falando que é igreja em casa, está mentindo para si mesmo, não é não? Porque igreja é suportar uns aos outros. Essa pessoa que está do seu lado aí, ela tem problemas, às vezes ela está estressada, às vezes ela está no TPM, às vezes ela está um dia mal. E você tem que aprender a conviver com ela, não é? É assim. O Senhor vai nos ajudando, a gente vai caminhando a segunda milha. Porque nós vamos o quê? Suportando a convivência e amando uns aos outros, que é bíblico. Então, com o Senhor, a gente pode ir além. No contexto que Jesus estava falando, é quando você fala assim, tá, já caminhei, Jesus agora chega, já deu, não consigo mais. Aí ele fala, vai que você pode. Como assim? Jesus, o Senhor me conhece. Jesus, o Senhor está vendo tudo. Com Jesus nós podemos ir além. Sabe por quê, irmãos? Porque quando chega o limite, Deus derrama graça para que a gente ultrapasse o limite. O que é a graça? O que é a superabundante graça, a maravilhosa graça? É algo que nós não merecemos, que foi derramado sobre nós na cruz. É aquela sensação de eu não vou conseguir, mas eu estou fazendo. E como eu estou conseguindo? É a graça. Nossa, mas como eu estou sentindo isso? A minha carne não quer isso. Como eu estou fazendo isso? A minha carne agiria diferente. É quando você passa por uma situação e você fala assim, eu não consigo passar por isso, eu vou morrer. E quando acontece, você passa. E você olha para uma pessoa que está vivendo a graça e ela está plena. Ela está passando um caos. Ela está ultrapassando todos os limites emocionais, psicológicos. Mas ela está serena, porque existe uma graça para cada situação que a gente vive. Todas as vezes que a gente diz, não aguento, a graça vem sobre nós. Porque Deus sabe quando estamos fazendo manha, quando não queremos fazer, mas Ele sabe também quando nós não conseguimos mais. Quando você vê uma pessoa fazendo aquilo que ela já não aguenta mais fazer, é a graça. E como é bom experimentar a graça. Quando o mundo cai ao nosso redor, você continua por causa da graça. Você só caminha a segunda milha por causa da graça. Tudo tem a ver com a graça sobre as nossas vidas. Com essa graça, nós conseguimos ir além do que nós planejamos. A verdade é que nós somos mais abençoados quando caminhamos a segunda milha. Os discípulos fizeram muito além do que eles podiam fazer, do que eles eram capazes de fazer. E nós falamos deles aqui. Nós aprendemos com os erros, com os acertos. Porque nós é que somos mais abençoados quando caminhamos a segunda milha. Quantos casamentos abençoados hoje teriam acabado se um ou os dois não tivessem caminhado a segunda milha? Quantas pessoas aqui, quantos dos voluntários, pessoas que estão desde o começo com a gente, como seria a vida deles hoje transformada se eles não tivessem caminhado a segunda milha? É um processo, a caminhada com Deus é um processo. Você vai passando, nós somos forjados. O que seria de cada um se não tivesse caminhado a segunda milha? Por muitas vezes eu e o pastor, sim, irmãos, pensamos em desistir, principalmente no começo. Como foi difícil. Aliás, antes de sermos igreja, o Senhor já estava testando o nosso limite, o nosso coração. E aí, meditando sobre essa palavra, Deus nos encorajou num momento muito crucial, porque nós estávamos já há bastante tempo no Ítalo Brasileiro, fazendo encontro de encorajamento, e chegou uma hora, que isso também acontece como igreja, nós olhamos um para o outro na sala, e ele falava assim, nossa, parece que a gente fala e as pessoas não mudam, Viviane. Eu falei, Juliano, as pessoas elas vão atrás do Senhor porque elas estão precisando, aí Deus vem e faz. Eu estava meio revoltada assim, porque eu falava assim, elas estão lá, aí Deus faz, a pessoa para de ir, para de buscar. Como pode alguém receber e ir embora da presença? E nós ali conversando, Valentina tinha 2 anos e meio,
E ela só ali, eu e ele, pá, e tal, e falando. De repente, essa criança levantou, olhou para mim. Eu estava sentada no sofá, ela ficou em pé, olho no olho, segurou na minha blusa assim e falou assim: mamãe, nós não podemos desistir. Eu falei: o que essa criança está entendendo do que ela... Ela olhava assim: você está entendendo, mamãe? Nós não podemos desistir. Aquele foi o recado de Deus para mim e para o pastor, que nós nunca deveríamos desistir de pessoas, que se caminhássemos a segunda milha, poderíamos ir muito além. Estamos muito além do que estávamos lá atrás, porque estamos sempre caminhando a segunda milha. De lá para cá nunca pensamos em desistir mais. Pode vir a situação? Sim, às vezes pessoas são difíceis. A gente ouvia lá atrás, pessoas são problemas. Não, pessoas têm problemas, mas nem todas querem ter o problema resolvido. Aí elas viram problema. Porque quando você tem um problema e você quer resolver esse problema, glória a Deus, a gente resolve, a gente juntos vamos orar, vamos resolver o problema. E você não é uma pessoa, ou você não é o problema, você tem problema. Mas quando você não quer ter o problema resolvido, você sufoca outra pessoa, porque você não quer ter o problema resolvido, e aí você vira o problema. Pensamos em desistir de liderar. Foram muitas as situações, mas que hoje podemos ajudar outras pessoas, outros líderes que estão começando, outras pessoas, a não desistir. É só olhar cada um como você era lá atrás. E quando a gente olha para alguém e fala assim: nossa, olha essa pessoa hoje, é só você lembrar como você era. Você caminhou. A gente precisa caminhar a segunda milha. Nós não podemos desistir. Eu quero ser a Valentina aqui, dizendo para você: você não pode desistir. Chegou no limite? Jesus está dizendo: você pode ir além. Eu habito em você. Comigo você pode ir além. Não estamos caminhando em círculo. Quando eu falo de mim e do pastor, hoje a gente olha, nós fomos os mais abençoados em caminhar a segunda milha. Porque eu disse, somos abençoados quando caminhamos a segunda milha. Mas precisamos caminhar rumo a alguma coisa. Precisamos caminhar rumo ao alvo, que é Cristo. Senão a gente vai ficar andando em círculo. Não tenha medo. Tenha fé, porque a fé vence o medo. Que você guarde essa palavra no seu coração e que você dê o passo, caminhando a segunda milha, indo muito além, cada vez mais no centro da vontade do Senhor para a sua vida. Amém? Feche seus olhos. Senhor, muito obrigada por essa palavra de encorajamento, de ânimo. Precisamos do Senhor. O Senhor mesmo disse que sem Ti nada podemos fazer. O Senhor conhece cada um aqui, o Senhor nos conhece totalmente. O Senhor sabe tudo aquilo que podemos e não podemos fazer. O Senhor sabe exatamente onde chega o nosso limite e onde o Senhor derrama a graça, porque essa graça ela vem no momento certo. Obrigada por todos os limites que nós conseguimos ultrapassar e aqueles que ainda virão, e que estamos sempre dispostos a caminhar a segunda milha, Senhor, a fazer além daquilo que suportamos fazer. Só assim alcançaremos o centro da Tua vontade. Só assim cumpriremos todo o nosso propósito. Só assim teremos essa cidade rendida aos Teus pés, famílias rendidas aos Teus pés, porque todo joelho terá que se dobrar e dizer que só o Senhor é Deus, que o Senhor é o Salvador. Encoraja, Senhor, ajuda cada um aqui. Assim, Jesus, como o Senhor disse para os discípulos, e eles fizeram histórias, eles iniciaram todo o cristianismo, e o Senhor continua ajudando cada um que se dispõe. Quando o Senhor diz, vem, me segue, aquele que te segue, literalmente, carrega a cruz com o Senhor, mas o Senhor está vivo e pronto para nos ajudar. Por isso eu já te agradeço, por tudo aquilo que nós vivemos, por tudo aquilo que estamos vivendo, e por tudo aquilo que ainda vamos viver, caminhando, indo além, porque cremos em tudo aquilo que o Senhor nos falou. Muito obrigada, em nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor, glória a Deus.